Eu vou começar então por apresentar o nosso convidado de hoje. Eu peço desculpa, eu vou ter que ler porque o João passou-me agora a responsabilidade de apresentar o nosso convidado. Então estamos a falar do Pedro Martins, que é investigador integrado no Instituto de História Contemporânea. É licenciado em História e mestre em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências e Sociais e Humanas e em 2016 concluiu a sua tese de doutoramento com co-tutela da Universidade de Lucerna, na Suíça, sobre representações da Idade Média no Portugal dos séculos XIX e XX. Presentemente colabora na plataforma Rossio, Ciências Sociais, Artes e Humanidades. É também diretor da revista Práticas da História, Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past. Acho que não me enganei em nada, tirando a última parte do nome em inglês. E então o João, se quiser, João, introduzir o tema para nós começarmos a fazer as questões ao Pedro. Obrigado, Jani. Só para explicar muito rapidamente, o facto de eu tentar pôr o meu microfone em mute a maior parte das vezes, para quem me está a assistir a entender, eu neste momento não estou em Portugal, estou na Grécia e existe aqui um problema com conexão e o único local onde eu tenho internet é na recepção, é um sítio um bocado barulhento e peço desculpa desde já por essas condições. Pedro, muito obrigado por teres vindo e por teres aceito este convite. Agradeço imenso. E o tema de hoje que nos traz é Entre as Trevas e o Romance, olhares contemporâneos sobre a Idade Média. Que é bastante interessante, principalmente para mim, que eu gosto muito de Idade Média. Acho que uma das questões que se coloca muito hoje em dia é o porquê de hoje em dia, principalmente na Idade Contemporânea, não é? Aquela concepção da Idade Média ser ainda a Idade nas Trevas na cabeça de muita gente. Porquê? Bem, antes de mais, agradecer o convite que vocês me fizeram. Pronto, acho que é uma iniciativa muito interessante, estas entrevistas que vocês estão a fazer, especialmente nestas circunstâncias. Desculpa, João, estavas a comentar. Estava só a agradecer, estava só a dizer muito obrigado. Okay. E pronto, quer dizer, não sei se... a Eugénia já falou do meu percurso profissional, se calhar também explicar, contextualizar se calhar só mais um bocadinho. Eu não sou medievalista, pronto, eu sou, como a Eugénia disse, eu sou mestre em História Contemporânea, doutorado em História Contemporânea, portanto a minha perspectiva sobre a Idade Média foi sempre muito do ponto de vista da História Contemporânea, pronto, e da minha formação nesse campo. Portanto, as leituras que eu fiz um bocadinho também sobre o tema foram sempre um bocadinho com este ponto de partida, sempre os olhares contemporâneos, no olhar do historiador contemporâneo século XIX e XX, não o contemporâneo atual, sobre a Idade Média. E foi aí que eu fui aprofundando um bocadinho o tema. Ao longo dos anos e até agora tenho desenvolvido um bocadinho também o trabalho e interação com vários medievalistas. Agora, neste momento, estou a preparar com várias pessoas do Instituto de Estudos Medievais da Nova, o Centro de História de Alemar e outras instituições como o Centro de História da Universidade de Lisboa. Estamos a preparar uma conferência que se chama precisamente Using the Past, The Middle Ages in the Spotlight, que é sobre os usos do passado medieval na época contemporânea. Ou melhor, não exatamente na época contemporânea, mas nas épocas a seguir à época medieval. Portanto, tenho desenvolvido aos poucos um bocadinho esse trabalho, também com pessoas que estão mais ligadas ao estudo da Idade Média propriamente dita. Em relação à tua pergunta, depois desta introdução longa, porque é que a Idade Média é vista ainda como a época das trevas? Bem, em primeiro lugar, eu acho que tem a ver com o próprio nome, não é? Com a própria expressão que designa na época, não é? A Idade Média, como nós sabemos, foi uma expressão criada no Renascimento pelos humanistas. Portanto, era uma expressão que tinha uma conotação necessariamente negativa ou pouco positiva, digamos assim, porque representava precisamente esta idade intermédia entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento, né, que era a época que estes humanistas diziam representar e que era uma nova época.
Portanto, ela tem desde o início uma conotação muito negativa. Inclusivamente há um historiador francês, que é o Jacques Éric, que ele tem um livro que se chama Le Moyen Âge, une imposture, uma impostura, que ele diz que os historiadores deviam tentar desconstruir a ideia da Idade Média e evitar ao máximo o uso desta expressão. No entanto, ele também não oferece propriamente uma alternativa a isto, né? Porque é uma expressão já tão enraizada que é difícil fugirmos a ela. Portanto, o que se propõe muitas vezes também aos historiadores, e não só, é que tenham um olhar um pouco mais crítico, não é, sobre este período histórico. Mas esta ideia das trevas está sobretudo relacionada exatamente com essa formulação do período medieval, segundo os humanistas, mas também com a formulação que se foi estabelecendo subsequentemente ao longo dos séculos, ou seja, esta ideia muito negativa relacionada com a ideia de superstição, de atraso, tudo aquilo que é anti-progresso, anti-modernidade. Portanto, é esta ideia sempre muito negativa, ou supostamente que vai contra os valores da civilização europeia. E isto depois é muito interessante porque no século XVIII, que é o século das luzes, esta ideia cristaliza-se, né, digamos assim, esta ideia negativa da Idade Média e torna-se quase uma ideia historiográfica, mas ao mesmo tempo, por causa do romantismo, torna-se uma ideia também muito interessante, não é? Porque tudo aquilo que o iluminismo valorizava, ou quase tudo aquilo que o iluminismo valorizava, que era a razão, as luzes, a ciência, o romantismo vai, digamos, atacar ou criticar e em contrapartida valorizar outras coisas como o sentimento, a intuição, as próprias trevas, não é? que eram tão interessantes para os escritores românticos, para quem escrevia, por exemplo, as Gothic Novels, que nós conhecemos, por exemplo, a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein. Portanto, estes elementos que eram associados à Idade Média também passam a ser extremamente apelativos quando começa a surgir o movimento romântico, segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Portanto, é como se fosse uma contra-imagem. Há um historiador que se chama David Matthews, que é um historiador que trabalha na Universidade de Manchester, que ele escreveu um livro muito interessante que se chama Medievalism: A Critical History, um livro de 2015, bastante recente, que ele fala que há duas imagens principais sobre a Idade Média que ainda hoje em dia se mantêm e que lutam entre si, lutam e convivem entre si. Muitas vezes há uma tensão, mas uma tensão muitas vezes até pacífica e de convívio entre as duas imagens. A primeira é esta imagem negativa da Idade Média, não é? Idade Média gótica, das trevas, do atraso, etc. E outro é a imagem romântica da Idade Média, a imagem positiva dos cavaleiros, das princesas, a imagem da Disney, né, que é muito divulgado pelos filmes da Disney e antes deles também pelas novelas, pelos romances do romantismo, dos autores românticos. Portanto, há aqui sempre esta tensão, né? Aquilo que é simultaneamente horrendo e tenebroso também é ao mesmo tempo apelativo e interessante para a sociedade contemporânea, a meu ver. Acho que é Eu tenho aqui uma questão, porque, curiosamente ou não é? A questão da Idade Média e desse período coincide também, de certa forma, com a afirmação do cristianismo na própria Europa, certo? Porque nós, quando comparamos as civilizações, ou seja, temos o esplendor todo das civilizações clássicas com todo o conhecimento que foi conquistado e toda a evolução que essas civilizações conquistaram, e a partir do momento em que em que se começa a afirmar o cristianismo na própria, neste caso no Ocidente, estamos a falar mais no Ocidente, porque ainda também esta questão da Idade Média também é uma teoria muito eurocêntrica, porque nós estamos a olhar para a perspectiva da Europa, mas não estamos a olhar para o resto do mundo. Por exemplo, no mundo islâmico, estas trevas não são as trevas do mundo ocidental, mas no espaço ocidental não terá havido aqui, com a afirmação e o crescimento do cristianismo, não uma idade das trevas, mas um bloqueio, porque o conhecimento não desapareceu, o conhecimento continuou, não é?
e muitos desse conhecimento estava, inclusive, armazenado junto das pessoas da Igreja. Esse conhecimento não desapareceu, mas não era propagado, não era divulgado da mesma forma. E por isso esta Idade Média coincide um bocadinho com isso, entre o Renascimento, que foi quando nós voltámos ao período clássico, ou seja, ao esplendor dos clássicos, e já começámos, de certa maneira, a questionar o papel do homem, o ser humano. O cristianismo teve ou não, na sua opinião, aqui alguma... É claro que isto é tudo muito especulativo, é tudo muito... Mas esta coincidência é pura coincidência ou pode haver uma ligação? Bem, eu volto a dizer, eu não sou medievalista, eu não posso dar propriamente uma opinião muito fundamentada sobre a Idade Média em si, ou seja, eu sou um historiador de história contemporânea que se interessou pelo medievalismo, ou seja, pelas representações posteriores da Idade Média, nomeadamente as representações contemporâneas. O que eu posso dizer sobre esse tema é que, precisamente esse aspecto que referiu da propagação do cristianismo no Ocidente medieval é uma das razões pelas quais a Idade Média é tão apelativa. Por exemplo, para grupos políticos mais conservadores ou ligados à Igreja Católica, por exemplo, ou outras igrejas cristãs, a Idade Média tem um poder muito apelativo, porque é visto como uma idade de origens, né, de formação civilizacional. E, por outro lado, também essa ideia do conhecimento que não se perde, não é? Mas que se mantém e que se estende até pela Europa fora, não é? Pela Europa do Norte, que não pertencia ao Império Romano, não é? Pelo menos a Escandinávia, a Alemanha Central não pertenciam ao Império Romano. Esta ideia também é muito forte, não é? Porque demonstra que a Idade Média é uma época de origens, da Europa atual, como nós a conhecemos, e mesmo da própria política da Europa, não é? Porque há muitos reinos, inclusive a Portugal, que se formaram na Idade Média. Portanto, isto é uma ideia muito forte e muito apelativa sobre a Idade Média. Em relação ao mundo islâmico, também é muito interessante, não é? Porque, como referiu, esta ideia de Idade Média é uma ideia sobretudo eurocêntrica, não é? Esse historiador que eu referi, o Jacques R., também ele refere que este próprio conceito de Idade Média é extremamente eurocêntrico, não é? E por causa disso é problemático, não é? Porque se tentarmos, por exemplo, utilizar noutros contextos históricos e geográficos, ele é difícil de aplicar, não é? Embora já vários autores o tenham tentado. E, nomeadamente, no caso do mundo islâmico, ou mesmo do mundo do Império Bizantino, é um conceito problemático, não é? Porque, por exemplo, no contexto do Império Bizantino, a Idade Média tem várias fases, não é? Há uma fase até em que o Império renasce e se fortifica, há uma fase em que o Império entra em decadência, sobretudo depois da Quarta Cruzada. No mundo islâmico, também é um pouco problemático, não é? Porque o Islão... No fundo, a Idade Média é a expansão do mundo islâmico, exatamente. Exatamente. O mundo islâmico nasce na Idade Média, não é? Ou aquilo que nós chamamos de Idade Média. Tem uma época considerada por muita gente de esplendor civilizacional ao longo de vários séculos da Idade Média. Ainda hoje em dia, grupos radicais islâmicos como o Daesh reivindicam uma espécie de herança medieval, ou seja, como uma época de ouro que é preciso ressuscitar e recuperar. Inclusive falam na reconquista do Al-Ándalus. Portanto, isto é complicado, não é? Porque depende muito do ponto de vista da geografia que estamos a falar e da civilização que estamos a falar. Exatamente. Por outro lado, também essa ideia do mundo islâmico também é muito apelativo, por exemplo, para os autores que estudaram e que escreveram sobre o período medieval, que é o caráter exótico, não é? Por exemplo, eu estou-me a lembrar, há bocado falei das Gothic Novels, uma das primeiras, se não a primeira Gothic Novel, ou a primeira não, mas das primeiras, foi um livro chamado Vathek, do William Beckford, que foi um autor que também passou aqui por Portugal, que é uma novela que se passa no Oriente, não é? No mundo árabe. Portanto, é muito interessante, não é? Este ressurgimento ou de interesse pelo período medieval no romantismo também ser muito acompanhado por essa
questão do mundo do exótico relacionado com o Oriente e com o mundo islâmico em específico. Exato, até porque a própria na Idade Média não, porque não se verificava tanto esta questão, ou seja, a questão cultural era um bocadinho barrada mesmo pelas fronteiras, a Europa estava em formação, como o próprio diz, estava em formação, novos reinos, novas políticas diferentes, mas depois com a globalização e com o desenrolar com o desenvolver das práticas comerciais e com esse desenvolvimento todo económico que começou a haver, mais culturas se começaram a intercruzar, e daí, porque eu falo do mundo islâmico porque nós muitas vezes vamos buscar, aliás, o período da Renascença vai buscar muitas vezes ao mundo islâmico muito daquilo que se perdeu durante a Idade Média, daquilo que se destruiu, aliás, com a afirmação do cristianismo, porque isso nós sabemos. Está documentado que no início, principalmente no início do cristianismo, houve muitas coisas que foram, mas isso como acontece sempre, não é? Houve muitas coisas que foram destruídas, templos, documentos, e houve, para recuperar alguma das coisas que se foram perdidas, nós fomos buscar esse mesmo conhecimento a um mundo islâmico que sempre o conservou. E, aliás, o Médio Oriente foi onde nós sabemos que começou tudo, e as origens da própria civilização começam ali. Por isso, talvez esta Idade Média, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e Contemporânea, tenha aproveitado um bocadinho deste intercruzar de culturas, não só do mundo islâmico, mas, como diz também, do próprio norte da Europa, que não permaneceu tão católico, aliás, que passou a ser protestante, e por isso mesmo começou a criar uma abertura. Ou seja, aquilo que eu queria te perguntar era, e daí eu tenho de ir buscar o facto da religião, era, nós vemos um mundo, se olharmos numa perspectiva global, nós vemos um mundo um bocadinho dividido relativamente ao conhecimento e à forma como se vê esse mesmo conhecimento, isto olhando numa forma contemporânea, mesmo agora, olhando para a geografia da forma como nós interpretamos a Idade Média, tem muito a ver com o contexto político e com o contexto social que nós estamos abrangidos, certo? Sim, quer dizer, eu não sei se percebi exatamente a pergunta, mas... Aquilo que eu estou a perguntar é, o facto, a Idade Média existe e nós olhamos para ela, mas é um bocadinho o produto do contexto que nós conhecemos, e ela também é um bocadinho o produto, a Idade Média vista pela uma Europa do Norte não é a mesma do que uma Idade Média vista por uma Europa católica da Europa, não é a mesma vista... Ou seja, não é só a religião que está aqui a condicionar a visão que nós temos da Idade Média, mas também politicamente, não é? Essa visão, e isto a olhar hoje em dia, os nossos olhares contemporâneos para a Idade Média. Sim, lá está. É difícil falar em Idade Média, há várias idades médias, né? Vários contextos geográficos. Mas eu acho que é muito interessante também ver os paralelismos que existem entre estes vários olhares, não é? Porque, como referiu, a Europa do Norte, a Europa mediterrânica, digamos assim, ou a Europa do Sul, acabaram por divergir, não é? Em termos religiosos no século XVI. No entanto, há uma matriz comum, não é? Que é a matriz cristã original da Europa, digamos assim. E por isso é que a Idade Média também é tão apelativa, não é? Exatamente porque existe essa matriz comum. Por exemplo, há um autor também que falou que escreveu sobre a Idade Média, que é o Novalis, um autor alemão do início do século XIX, que ele tem uma obra, um texto que se chama Cristandade ou Europa, em que ele escreveu isto no contexto das invasões napoleónicas da Alemanha,
E ele fala precisamente, ele faz um grande elogio da Idade Média como esta época de união entre os povos da Europa, ou seja, em contraste com a época dele, com o início do século XIX, em que os povos da Europa estavam em guerra uns com os outros, França com o resto da Europa, nomeadamente, ele fala na Idade Média como uma época de união de valores, de harmonia, até de uma harmonia social. E isto lá está, é um pensamento que também, do ponto de vista conservador, é muito poderoso, não é? Porque e criou-se esta ideia também da Idade Média como uma época, lá está, por haver esta suposta homogeneidade religiosa, uma época de maior entendimento, uma época de menor conflito, uma época mais simples, mais harmónica do ponto de vista social. E por causa disso há muito esta ideia da Idade Média também é muito apelativa. Por outro lado, como referiu, a Reforma Protestante é muitas vezes vista também por estes autores de cariz mais conservador ou contra-revolucionário, digamos assim, é muitas vezes vista de forma até negativa, não é? Não é por acaso que muitos autores, até do romantismo alemão, que eram originalmente protestantes, eles depois se convertem ao catolicismo por causa desta questão, ou seja, porque eles viam o catolicismo como uma religião mais próxima da pureza medieval, da pureza do próprio cristianismo. Portanto, ou seja, a Reforma Protestante acaba por ser um bocadinho aqui criticada e pronto... ou seja, há aqui uma espécie de contra-olhar sobre a Reforma Protestante que depois é muito interessante, não é? Porque depois há países, como nós sabemos, em que o protestantismo é um fator do caráter nacional extremamente importante, não é? Na própria Alemanha, na Inglaterra, não é? Na versão inglesa do protestantismo, que é o anglicanismo, mas que é muito interessante. E depois, inclusivamente, na forma como estes países protestantes lidaram com o seu passado medieval. Não, estou-me a lembrar, por exemplo, agora na nossa conferência tivemos algumas propostas até de sessões para a conferência que abordam a questão dos santos medievais na Escandinávia, não é? Como é que eles são vistos, como é que eles foram vistos depois da Reforma Protestante, não é? Na Noruega, na Suécia, países que aderiram ao luteranismo, como é que este passado medieval católico foi visto, não é? E por outro lado também o próprio passado pré-cristão, não é? Por exemplo, a questão dos vikings, que é extremamente importante na formação do caráter nacional destes países. Portanto, esta questão da religião é bastante complexa, não é? E varia, como referiu, varia consoante os espaços geográficos. Por exemplo, na questão dos países do Sul, nomeadamente Portugal e Espanha, ou Portugal e Espanha, resumindo, está muito relacionada com a questão da expansão ultramarina, não é? Do colonialismo, porque, como nós sabemos, a Ordem de Cristo teve um papel muito importante, não é? Que era uma ordem religiosa e militar. No caso de Espanha, também os fatores religiosos, a conversão religiosa dos povos que foram conquistados pelo Império Espanhol. Portanto, esta questão da religiosidade mantém-se e continua, ou seja, liga completamente as duas épocas, na época medieval e a época moderna, ao ponto até às vezes nem sequer se distinguir bem uma da outra, não é? Isso era outra questão que eu lhe queria colocar, porque nós identificamos historiograficamente, não, a história delineou que 1453 seria o final da Idade Média, não é? Convencionou-se isso, por causa da queda de Constantinopla e pela conquista pelo Império Otomano. Mas quando nós olhamos agora, e agora voltando outra vez aos olhares contemporâneos, essa definição, se calhar, ou seja, essa ruptura, se calhar já estava a ser feita já há algum tempo, como diz, por exemplo, com a expansão ultramarina, porque é como estava a dizer, o facto de nós sairmos do nosso lugar para começar a viajar pelo mundo inteiro e começar a ter outros contactos também, leva-nos a sair um bocadinho daquela mentalidade, daquela obscuridade, vá lá, e além disso também foi nessa altura que por exemplo, os próprios portugueses tiveram necessidade de ir buscar
conhecimento árabe, conhecimento que vinha a nível de mapas, a nível de cartografia, mesmo a nível do sul da Itália, aliás, da Itália, por exemplo, tivemos que ir buscar pessoas que tinham conhecimento para fazer, por causa dos italianos sempre navegaram no Mediterrâneo, ou seja, no fundo, convencionou-se o 1453 por causa de ser uma data marcante, não é? Por causa a nível histórico, mas no fundo essa linha, vamos cair no chavão, que separa a Idade Média da Idade Moderna, se calhar já vinha a ser, esta Idade Média já vinha a ser desconstruída já há algum tempo, não? E visto agora, contemporaneamente, olhando para aquilo que se passou naquela altura. Sim, eu acho que a questão de 1453, lá está, também é aquilo um pouco que nós aprendemos nas aulas de História. Eu acho que se relaciona muito com esta cronologia política do Império Romano, não é? Se a Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente, a época moderna começa com a queda do Império Romano do Oriente. Ou seja, no fundo é o Império Romano que acaba por ditar, digamos assim, cronologicamente a separação das três épocas. Mas lá está, isto é um olhar que os humanistas criaram, não é? E é uma narrativa que eles próprios criaram. Porquê? Porque também lhes interessava, e também tem um fundo de razão, não é? Porque muitos do conhecimento, não é? Que o Renascimento, que é tudo que os humanistas receberam, ele provinha efetivamente do Império Bizantino e de muitos textos que foram transmitidos, inclusivamente depois da queda de Constantinopla. Os próprios gregos que tinham, não é? Que nós fomos lá buscar tanta coisa, porque o cristianismo era contra o politeísmo e por isso toda a cultura grega era por isso criticada, mas foram exatamente esses gregos que nós viemos a copiar depois, muitos deles, a copiar depois na altura do Renascimento. Sim, exatamente, ou seja, há aqui este modelo da antiguidade clássica vai ser buscado aí também na cultura bizantina, que também a preservou, não é? Mesmo politicamente, não é? Porque os bizantinos não se consideravam bizantinos, eles consideravam-se romanos, há que não esquecer isso. Mas eu acho que lá está, esta data de 1453, isto é um artificialismo, não é? Porque nós sabemos que esse conhecimento da antiguidade clássica nunca se perdeu, não é? Que também, como referiu, nos mosteiros, na cultura árabe, na própria Itália, não é? Que estava rodeada de ruínas do período romano, e tinha acesso aos textos, não é? Não só em Itália, mas na Europa, quem sabia ler e escrever tinha acesso aos textos de cultura clássica. Portanto, a cultura clássica nunca se perdeu, não é? A própria Idade Média tinha um grande fascínio. Eu estou sempre a dizer isto. A Idade Média não odiou o legado romano. Provavelmente não houve época que amasse mais o Império Romano e a Antiguidade do que a própria Idade Média, porque se repararmos bem, politicamente, a Idade Média, uma grande parte dela são tentativas de reconstituir o Império Romano, não é? Com Carlos Magno, com os Otonianos, com os imperadores Stauffen na Alemanha. Portanto, são sempre tentativas de ressuscitar, de recuperar o Império Romano. Também no Império Bizantino. O Império Bizantino queria recuperar o antigo Império Romano todo, não é? Como fez com Justiniano, e depois continuou a tentar, mas já não tinha meios para o fazer. Portanto, há que não esquecer isto, não é? Há uma ideia de antiguidade clássica e de Império Romano que é continuamente recuperada e procurada. Em Itália, nós sabemos que há este contacto muito grande com a cultura clássica. Por exemplo, se formos visitar obras catedrais em Itália do século XII, XIII, XIV, nós encontramos muitas semelhanças na técnica de escultura, mesmo com a escultura clássica. Porque, para além do conhecimento, eles também possuíam os meios financeiros para produzir estas obras de arte, não é? Por causa daquilo que nós sabemos, não é? Das cidades mercantis e todo o poderio que elas tinham. Portanto, este conhecimento não se perde. E depois, lá está, como referiu, isto depois varia muito de contexto geográfico para contexto geográfico. Por exemplo, em Inglaterra, se calhar dirão que a Idade Média acaba com a Guerra das Duas Rosas, não é? Que se prolonga até o final do século XV. Em Espanha, a data normalmente que é mais aceite como términos da Idade Média é 1492, porque é a conquista de Granada, não é? Acaba
o domínio muçulmano da Espanha, né, do Al-Ándalus, e é descoberta a América, não é, por Colombo, não é, começa a colonização da América. Portanto, é uma data muito marcante. Por exemplo, os historiadores portugueses, desde o século XIX, pelo menos, que falam em 1415, né, que é a conquista de Ceuta. Aí começa, digamos assim, do ponto de vista historiográfico, como é visto, é a expansão portuguesa, não é? A colonização portuguesa do mundo e as viagens de navegação. Portanto, há aqui uma série de culturas, não é, que podem ser apontadas, não é? Portanto, este conceito de Idade Média é completamente volátil, não é? Não só no final, mas também no início, não é? Ou seja, também tomar o fim do Império Romano como o início de uma época, o Império Romano do Ocidente, também pode ser um pouco estranho, não é? Tendo em conta aquilo que nós sabemos, não é? Que a cultura romana nunca se perdeu e inclusivamente também o pouco poderio que o Império Romano do Ocidente já tinha na altura, não é? Em comparação com outras potências que emergiam. E o próprio facto do Império Bizantino só ter caído em 1453, portanto, falarmos de um desaparecimento do Império Romano no século V depois de Cristo, talvez seja um pouco prematuro e um pouco, não sei, eurocêntrico, vá do ponto de vista ocidental, não é? Exatamente. João. Pedro, pegando um bocadinho no estudo... Conseguem-me ouvir? Peço desculpa. Não, desculpa, era a Sandra. A Sandra estava a meter uma questão, mas estavas muito baixinha. Ai, desculpa, Sandra. Força, Sandra, vai tu. Está muito baixinho. Eu vou falar mais alto. Agora já sei. Sim? Tá. Eu tenho duas questões que estão interligadas relativamente à Idade Média. Podemos considerar a Idade Média como a idade de ouro que Alexandre Herculano e Almeida Garrett consideravam, que romancearam tanto na história como nos seus livros. E a segunda questão também é relativamente... Ai, agora esqueci. Ao Estado Novo. Também Salazar usou a seu proveito politicamente a idade de ouro, os nacionalismos, também os românticos, usaram os mesmos argumentos, porque tinham os valores que eles apregoavam, era a época de ouro, entre aspas. Ok. Pronto, isto aqui estas duas perguntas já se relacionam um bocadinho mais com o meu objeto de estudo, não é? Porque já tem a ver mais com olhares contemporâneos sobre a Idade Média. Eu sou um bocadinho mais complicada, eu de vez em quando faço assim bastante. Não, quer dizer, também tem a ver com o seu interesse, não é? Provavelmente interessa-se mais pela Idade Média em si. Pronto, aqui se calhar posso dizer um bocadinho mais, não sei... Esta questão da Idade de Ouro, pronto, a Idade Média como Idade de Ouro, isto é muito presente nos textos românticos, não é? E Herculano e Almeida Garrett, como referiu, fazem muito uso da época medieval. Inclusivamente, eu creio que os romances e os contos que Herculano escreveu passam-se todos na idade ou no período medieval. Em épocas diferentes, por exemplo, o presbítero é na altura da invasão muçulmana, né, da Península Ibérica, depois tem o monge de Cister, que creio que é no século XIV, depois tem as lendas e narrativas que se passam em vários períodos da história de Portugal, da história de Portugal medieval, portanto, atenção. Portanto, eu creio que toda a narrativa dele se fixa muito na Idade Média. O Almeida Garrett é um pouco diferente, porque inclusivamente, tanto quanto sei, o olhar dele sobre a Idade Média era um bocadinho mais ambíguo, ou seja, apesar de ele também ser um introdutor do romantismo em Portugal, ele também tinha muito esta ideia ainda do iluminismo, de que a Idade Média era uma época um pouco de atraso e superstição e que realmente a modernidade também era muito importante. Portanto, aqui ele não partilhava se calhar tanto ou pelo menos não no mesmo período, com este fascínio que Herculano tinha pela Idade Média. A questão se era uma idade de ouro ou não, não me cabe a mim responder a isso, né? Porque cada um olha para a Idade Média como quiser. Se eu dissesse que sim, havia pessoas que iam discordar de mim. Se eu dissesse que não, também havia pessoas que iam discordar de mim. Portanto, acho que isto depende de cada um avaliar e estudar, né, a época e saber se era uma Idade Média, se era uma idade de ouro ou não. Em relação a Salazar,
é muito interessante porque estes autores clássicos da literatura portuguesa, o Herculano, o Garré, depois o próprio Eça de Queiroz e outros, né, Ramalho Ortigão, etc., do século XIX, eles são reapropriados pelo Estado Novo, não é? Apesar de serem autores do período do liberalismo, não é? Praticamente todos, ou todos mesmo, eles são reapropriados por exemplo, através das bibliotecas do SPN, do Secretariado de Propaganda Nacional, e eles são relidos à luz da narrativa nacionalista e mais autoritária do Estado Novo. Por exemplo, Herculano é visto como completamente, e ainda hoje é visto como o pai da historiografia portuguesa e do romance histórico português. Portanto, eles tentam ignorar um bocadinho a vertente mais política liberal destes autores e reapropriá-los mais numa narrativa nacionalista. E fazem-no com bastante sucesso. Se nós falarmos com os nossos pais e avós, eles conheceram certamente a história, as narrativas de Alexandre Herculano e de Almeida Garré. Portanto, esta Idade Média, que é transmitida por Herculano, ela chega perfeitamente até ao Estado Novo. Não é exatamente a mesma ideia. Porquê? Porque Herculano era um grande crítico da expansão portuguesa. Herculano considerava que a expansão portuguesa tinha sido uma dispersão das energias nacionais, que o Império do Oriente tinha levado à decadência de Portugal, e Herculano considerava que apenas a conquista do norte da África é que teria sido legítima. Um pouco aquilo que o velho do Restelo defendia nos Lusíadas, digamos assim. E para o Estado Novo isto era um anátema, não é? Quer dizer, era uma coisa impensável, porque nós tínhamos Angola e Moçambique e o Império todo, não é? Então quer dizer que tínhamos cometido um erro enorme ao colonizar a Índia e a África e o Brasil. Isto para o Estado Novo era impensável, não é? E não nos podemos esquecer que no tempo do Estado Novo, em 1933, quando o regime é inaugurado, já havia uma mentalidade colonial fortíssima, não é? Entre as elites portuguesas, e estava-se a difundir no ensino em Portugal uma mentalidade colonial fortíssima. As pessoas tinham que aprender os nomes dos rios e das capitais e das cidades e dos territórios todos na escola. Portanto, esta ideia crítica que Herculano tinha sobre o Império Colonial, no Estado Novo isto não passou. Ou seja, eles aproveitavam da Idade Média de Herculano aquilo que lhes interessava. Portanto, a ideia de origem da nacionalidade, ou a ideia de pureza relacionada com a própria Idade Média, não é? Que era muito interessante também para um regime conservador como o Estado Novo. E era sobretudo esses dois aspectos, ou seja, eles apropriavam-se no fundo daquilo que também lhes interessava nesses autores em relação ao período medieval. Censuravam o que não lhes interessava. Sim, e ignoravam o que não lhes interessava, exatamente. Ou seja, deixavam no silêncio. Por exemplo, eu acho que é muito interessante analisarmos a exposição do mundo português, não é? Que toda a gente conhece, os pavilhões, como é que a exposição foi construída, porque é uma exposição que visava comemorar a fundação e a restauração da nacionalidade, não é? Ou seja, a exposição foi feita em 1940 para comemorar 1140, que é uma data que eles inventam, não é? Apesar de não ter um grande rigor histórico do ponto de vista da fundação da nacionalidade ou do Reino de Portugal, e 1640, não é? Eles tentam juntar os dois centenários, não é? Mas depois é muito interessante porque a exposição do mundo português tem alguns pavilhões sobre a Idade Média, é um facto, e sobre a fundação. Tem muitos pavilhões sobre a expansão e sobre o Império Colonial, inclusivamente tinha uma aldeia colonial, uma espécie de zoo com pessoas indígenas das colónias, não é? Que é uma coisa que na altura ainda se fazia, não é? Não só em Portugal, mas noutros países da Europa. Mas não tem nenhum pavilhão dedicado a 1640, ou seja, isto é muito interessante porque também revela a própria ideia que havia sobre a história nacional e que ainda hoje em dia ainda persiste um pouco, mas cada vez menos, que é a ideia de decadência, ou seja, para Herculano e para a maior parte destes historiadores, a Idade Média era um período de crescimento, não é? Era um período em que Portugal ainda se tinha acabado de formar e ainda não possuía um caráter nacional próprio, como eles descreviam. Em contrapartida, a época da expansão tinha sido o apogeu, não é? da nacionalidade. Porque era a época das navegações, não é? Em que Portugal tinha ido ao outro lado do mundo, etc., tinha descoberto todo o mundo. Por outro lado, a partir do final do século XVI, não é? Dom Sebastião, aquela história que nós conhecemos,
isso já era a decadência, portanto isso já não era tão digno de ser comemorado e de ser lembrado. Daí esse papel também relativamente menor que 1640 e a restauração tem nas comemorações de 1940. Há uma tese muito interessante de um autor que eu agora não me estou a lembrar, creio que é Luís Maldonado Correia, não tenho a certeza. Ele tem uma tese muito interessante que é sobre as representações da restauração da independência, na historiografia e nas políticas de memória do século XIX e XX. Portanto, ele fala muito dessa questão da exposição do mundo português. Eu depois posso tentar encontrar a referência, eu tenho aqui nos meus apontamentos, mas é uma tese muito interessante. E já agora posso fazer também, vender um bocadinho o meu peixe. Acho que seria muito mais interessante também historiadores em Portugal e jovens historiadores fazerem teses sobre a memória histórica e sobre representações do passado, porque acho que é um tema que está completamente na ordem do dia. Por exemplo, nós vemos agora os debates que têm havido recentemente a propósito da restituição de peças, de questão nos museus, né, das peças aos países antigos países que eram colónias, né, que eram colónias de Portugal e de outros países da Europa. Temos assistido aos debates sobre a escravatura, né, que é um tema completamente atual por causa da questão do racismo. Portanto, eu acho que é extremamente interessante estudar estas várias representações e leituras da história ao longo do tempo, pronto. Nomeadamente no século XIX e XX, né? que é o período que eu conheço melhor. Neste caso, Pedro, pegando aqui na questão da Sandra, e obviamente no estudo que efetuaste, sobre o olhar da Idade Média, peço desculpa, os olhares contemporâneos sobre a Idade Média, pegámos aqui um bocadinho na política, portanto, como é que houve um certo aproveitamento desse olhar para benefício, neste caso, da nação, ou do regime, mais especificamente. Houve também esse tipo de aproveitamento por parte da religião, por exemplo. Qual é o olhar contemporâneo sobre a Idade Média a nível da religião? Isso é um tema interessante e que eu não posso dizer que sou um especialista nesse tema, não é? Porque o meu olhar foi muito do ponto de vista da apropriação da parte do poder político, ou seja, das comemorações públicas, também um pouco do ponto de vista dos usos do património, a restauração de monumentos, por exemplo, que também tem a ver com política, não é? Eram obras de regime, não é? Que nós conhecemos da DGMN. Mas do ponto de vista da religião não posso adiantar tanto. O que eu posso dizer é a Idade Média, lá está, também é vista pelos autores católicos e cristãos como uma época de origens, né? E de formação da Europa cristã. E por causa disso também é uma época muito adorada e apreciada. No entanto, também há uma espécie de tensão, não é? Porque, como eu já referi, há várias idades médias, há várias leituras sobre a Idade Média e, ao mesmo tempo que há uma leitura, se calhar um bocadinho mais conservadora sobre a Idade Média, ou seja, é vista de uma época de ordem, de harmonia, de pouca tensão social. Por outro lado, também há um outro olhar, que é a época de conflito, das heresias, não é? Da transformação da própria Igreja. E isto é muito interessante. Agora estou-me a lembrar do trabalho que alguns académicos têm feito recentemente em torno por exemplo, das leituras que têm sido feitas sobre São Francisco de Assis e do próprio movimento franciscano na Idade Média, porque é visto um pouco como uma espécie também de movimento liberal, não é? Ou mais progressista dentro da Igreja e do cristianismo. E estou-me a lembrar, por exemplo, que essa questão foi um pouco aflorada, não é? Embora, obviamente, nos mídias estas questões nunca são muito exploradas, infelizmente, que é a própria escolha que este Papa fez, não é, do nome, não é? O Papa Francisco, portanto, remete para um santo medieval, tal como o Papa anterior, não é? O Bento XVI também supostamente cometia para São Bento de Núrcia. Portanto, estas próprias escolhas, isto podem ser consideradas usos do passado medieval, e não temos que fazer um julgamento muito grande, não é? Não temos que dizer que que horror, estão a usar a Idade Média para isto e para aquilo. Não, é natural, não é? Porque se a Idade Média é tão apelativa, não é? Para tanta gente, não é? Também dentro da Igreja e da religião também é. Já dei aqui o exemplo também do Estado Islâmico, é um exemplo um pouco extremo e pronto, mas também ele existe, não é? Portanto, a Idade Média
é muito apelativa, lá está aí. E ao contrário do que as pessoas pensam, ou seja, esta ideia de que a Idade Média é uma idade completamente diferente, isto também é apelativo, não é? Porque esta diferença ajuda a definir aquilo que nós pensamos que somos, não é? Como sociedade, como civilização, e ajuda também num certo escapismo, não é? Porque, por exemplo, porque é que as feiras medievais também fazem tanto sucesso? É um pouco por aí, não é? E os próprios filmes e a ficção ajudam a isso, porque há aqui uma tentativa de escapismo, não é? As pessoas veem a sociedade moderna como uma sociedade, lá está, isto é também o olhar romântico, lá está, a sociedade mecânica, a sociedade em que a máquina domina o homem e que o homem não tem liberdade, está preso aos constrangimentos da máquina e da própria sociedade. E, portanto, a Idade Média é vista numa época mais natural, não é? O homem está mais livre, não está tão preso a esta coisa da máquina, não é? E do Estado e de todas estas coisas que o oprimem. Portanto, mas isso, ao mesmo tempo, não é contraditório, sabendo nós, por exemplo, que a Idade Média, com todos os... por exemplo, o feudalismo, com todos os regimes, com todas as restrições que, aliás, o próprio povo tinha. Nós sabemos que o povo era coitado, nós sabemos, não é? Sofria o que sofria. Nós tivemos as pestes, nós tivemos toda uma série de catástrofes que aconteceram na Idade Média e que nós sabemos que elas aconteceram. Como é que nós podemos olhar para a Idade Média hoje, romantizando tanto dessa forma? Ou seja, como é que nós sentimos este saudosismo tão grande por aquele período, ou achamos aquilo até certo ponto exótico, porque é isso que eu acho das feiras medievais, porque se apela ao exotismo da Idade Média e não à própria recriação da Idade Média. Eu não sei se o João é mais especialista na Idade Média do que eu. Eu concordo perfeitamente, sim. Mas eu acho que é um bocadinho assim, e daí nós continuamos a alimentar estas questões das superstições e tudo, porque é isso mesmo que nós vemos nas representações do passado. Erradamente, nós continuamos a usar a Idade Média muito... um bocadinho diferente, é o nosso imaginário, é como os livros dos Cavaleiros e o Dom Quixote e essas coisas que andam ali à volta. Romantizamos muito e damos muito pouco valor àquilo que de realidade foi feito na Idade Média. Ou seja, porque houve muita coisa que... eu estou-me a lembrar agora, não sei se foi na Idade Média, não me lembro, mas creio que sim, foi na Idade Média, por exemplo, e mais uma vez eu volto à religião. Eu volto à religião porque é objeto do meu estudo. Mas, por exemplo, porque a Igreja condenava o estudo a astrologia, por exemplo, acho que é a astrologia que eles condenavam, mas havia depois muitos reis que secretamente recorriam a astrólogos para as cartas que eles faziam, as cartas astrais. Ou seja, nós sabemos que na prática estas coisas todas existiam na Idade Média e eram estudadas e eram praticadas, mas estavam um bocadinho à margem da sociedade normal, não é? Ou seja, a minha questão é mesmo esta, não é contraditório nós estarmos a olhar para a Idade Média como um período de liberdade e sabendo nós, hoje em dia, ou contemporaneamente olhando para a Idade Média e sabendo nós o que é que na realidade se passava? Sim, eu acho que eu tento explicar isso um bocadinho ao início. Eu acho que, obviamente que é contraditório, especialmente é contraditório em relação à outra imagem da Idade Média, né? Que é completamente negativa e... quase lançam uma maldição, não é, sobre este período, que é a imagem que os humanistas nos transmitiram, não é, sobre a Idade Média. Hoje em dia, eu acho que o que os historiadores sobre o período medieval tentam fazer é um bocadinho desconstruir ambas as imagens, não é? Ou seja... Mas a questão é esta, é que depois nós vemos esta tentativa de desconstrução, mas depois vemos a recriação errada, não é? De acontecimentos. Sim, porque lá está, eu acho que estas feiras medievais, eu acho que elas herdam muito, não só da ficção, não é? Daquilo que nós vemos na televisão, no cinema, etc., nos livros de fantasia, como fantasia e ficção histórica, pronto, como também da própria imagética nacionalista
que foi transmitida ao longo do século XX, não é? Por exemplo, o Estado Novo fazia uma espécie de recriações medievais também, coisas numa escala, se calhar ao nível nacional não era tão grande, mas com bastante investimento de meios. Até eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Cortejo do Mundo Português, em 1940, do contexto das comemorações centenárias. Por exemplo, o realizador, o Leitão de Barros, ele é que organizou este cortejo. Portanto, houve um grande investimento do Estado em fazer este tipo de representações bastante romantizadas, não é? E pronto, podemos criticar, não é? Podemos dizer que está mal feito, mas de facto elas também correspondiam a este imaginário que as pessoas também procuravam, não é? E que já vinha nos livros, não é? Na altura já havia muita gente que já tinha lido o Herculano e outros autores, não é? Se calhar menos conhecidos, não é? Que escreviam sobre o período medieval. Portanto, estes olhares mantêm-se, não é? Quer dizer, nós como historiadores podemos criticar e podemos dizer isto é estereotipado, ou os tipos na Idade Média não comiam batata, nem tinham açúcar, mas quer dizer, também não nos podemos esquecer de uma coisa, não é? Que estas feiras medievais, isto tem um propósito turístico enorme, ou seja, quem vai ali não é o especialista, não é o estudante de História, nem o especialista em História, nem o professor de História, é o grande público. O objetivo destas feiras é fazer dinheiro, ou seja, são instrumentos como é que é dizer, de prestígio também para o poder local, não é? Porque ajudam a organizar as autarquias, são fontes de rendimento turístico para as autarquias, para as entidades que os organizam, e portanto elas usam tudo o que têm ao seu dispor para atrair as pessoas a estes sítios, não é? Eles conhecendo a imagem que as pessoas têm da Idade Média, eles usam, não é? Quer dizer, pronto, não quero estar aqui a diabolizar demasiado as feiras medievais, não é? Porque eu também já fui a algumas e pronto. Eu confesso que eu já fui e gosto. Eu não vou dizer que não gosto, porque é muito giro nós, assim, de repente, pensarmos que estamos num livro de contos. A questão é a diferença que há entre aquilo que nós sabemos e depois aí é que está, é alimentar estes tais conceitos errados sobre a Idade Média, porque, como disse, é o grande público que lá vai, porque quem estuda a história sabe que aquilo não é propriamente assim, mas o público em geral, ou porque não tem interesse, ou porque acha que aquilo é mais interessante do que estar a estudar os efeitos da peste negra, por exemplo, na demografia, e claro, mas vai alimentando ao longo do tempo, e como disse também, isso já vem, se calhar, desde o Estado Novo, que estas representações se fazem desta maneira. É como disse também dos romances históricos que se fazem dos cavaleiros e das damas e das princesas, é um bocadinho acreditar, não é? Que isso existiu e que era assim muito, muito bonito, ou não, como sim, eu acho que a palavra certa é a palavra que usou há bocado, que é a palavra exótico, não é? Porque o exótico te remete para o belo como para o estranho, não é? Exatamente. E pronto, acho que é isso que define o olhar contemporâneo ou o olhar mainstream sobre a Idade Média, não é? Exótico, não é? Porque ao mesmo tempo é apelativo e é repugnante ao mesmo tempo, é uma coisa exótica, é estranha, não é? E acho que lá está, eu acho que também já falei aqui nisso, acho que é isso que apela às pessoas no período medieval, não é? E as feiras medievais é apenas um exemplo, não é? Nós podemos ver, por exemplo, a série Game of Thrones também fez um sucesso enorme, provavelmente também porque o contexto é muito semelhante à Idade Média, não é? As pessoas identificam-se com aquilo. Ou inicialmente até houve pessoas que pensaram que aquilo era uma coisa parecida com O Senhor dos Anéis, não é? Que também foram filmes que fizeram um sucesso enorme e que se inspiram num imaginário medieval que também foi criado por um autor que ele próprio tinha muito conhecimento da Idade Média, que era o Tolkien. Portanto, está aqui várias camadas, não é, que se sobrepõem, e às vezes é um pouco difícil estudar estes temas precisamente por isso, não é? Porque está tudo assim um pouco na cultura popular e naquilo que nos rodeia, que às vezes é um pouco difícil fazer este estudo, mas eu acho que ele tem que ser feito, não é? Se não for pelos historiadores, tem que ser feito por alguém. Exatamente. E pegando, já agora, Pedro, pegando aqui no estudo que o Pedro efetuou e pegando no título que é literalmente Entre as Trevas e o Romance, os olhares contemporâneos sobre a Idade Média, quais são estes olhares, ao fim e ao cabo?
neste caso, a nível de conclusão daquilo que o Pedro estudou, naquilo que o Pedro se especializou. O que é que são as trevas, o que é o romance nestes autores contemporâneos? Como é que eles viam a Idade Média usando estes dois termos? Bem, é uma pergunta difícil. Em primeiro lugar, porque é difícil de resumir, não é? Um conteúdo de uma tese assim, em meia dúzia de frases. Em primeiro lugar, diga. Estava a concordar. Sim. Em primeiro lugar, é assim, eu devo dizer, a minha tese também, lá está, acho que tal como todas as teses, ela é muito moldada pela pergunta inicial, não é? Que é a pergunta de partida. E os textos que eu analisei, os autores que eu analisei na minha tese, os textos que foram analisados eram muito do ponto de vista da questão da decadência, ou seja, como é que estes autores analisavam o período medieval à luz do conceito de decadência nacional. Como nós sabemos, é um conceito que tem precedentes na história de Portugal, pelo menos desde o século XVI, né? Há quem diga que os Lusíadas é uma obra que fala sobre isso, né? Mas que no século XIX adquire uma grande importância, né? No contexto de várias coisas, das guerras civis liberais, da perda do Brasil, né? Que é um fator muito importante, das invasões francesas antes, mais tarde com o ultimato britânico, não é? É um tema que exacerba a ideia de decadência em Portugal e precisamente a minha tese começa em 1890 por causa dessa questão do ultimato. Portanto, os olhares que eu analiso sobre a Idade Média, eles são muito tomados por esta ideia de romance, ou seja, uma ideia muito positiva sobre o período medieval, precisamente para contrastar com esta ideia negativa, não é, mais grotesca do período medieval. No entanto, essa ideia grotesca, ela está sempre ali presente, não é? Inclusive, por exemplo, um autor como Oliveira Martins, o historiador do século XIX, ele na História de Portugal, escrito em 1879, ele só diz mal da Idade Média. Ele diz era uma época das trevas, era uma época selvagem, violenta, bárbara, ele diz isto tudo. No entanto, ele tem uma grande admiração sobre várias figuras da história medieval portuguesa, tanto que ele escreveu um livro dedicado ao Nuno Álvares Pereira. Só que é muito interessante porque ele faz um olhar quase do Nuno Álvares Pereira como um homem de transição entre duas épocas. Lá está o homem do século XIV e do XV, né? O homem que prepara a expansão ultramarina, fortalece a independência de Portugal, isso tudo. Portanto, há aqui sempre esta tensão, não é? Entre este olhar negativo e este olhar positivo. No entanto, como eu referi, a minha tese foi muito a analisar este ponto de vista dos olhares sobre a decadência, inclusivamente o Estado Novo, quando a própria expressão Estado Novo remete para algo que é novo, não é? Algo que se renova, e inspirava-se muito nesta ideia de que Portugal estava decadente, não é? Portugal estava... a República tinha sido um regime fraco, não é? Corrupto, que tinha feito pouco pelo país e que o Estado Novo é que ia fazer esta regeneração nacional. Portanto, a própria ideia de decadência transmite-se ao Estado Novo, que, por sua vez, cria uma ideia muito mais, triunfalista da história de Portugal, não é? Não só na Idade Média, mas em várias outras épocas. Por exemplo, não nos podemos esquecer que o Estado Novo contribuiu para a recuperação, por exemplo, da época de Dom João V, não é? Que era uma época que os historiadores liberais normalmente não apreciavam muito, né? O Dom João V era o paradigma do rei absoluto, portanto não era propriamente amado por Herculano nem por outros autores do século XIX. Portanto, o Estado Novo cria esta narrativa muito mais triunfalista da história de Portugal. Inclusivamente, havia um historiador que escreveu uma história de Portugal em 1940 que se chamava João Amial, que era um historiador que ganhou prémios do SPN, que ele dizia inclusivamente que Dom Sebastião a ideia dele era boa, ou seja, em ter querido conquistar a África. E, ou seja, embora o Dom Sebastião, isto na perspectiva deste historiador, embora o Dom Sebastião fosse quase uma espécie de rei cavaleiro, um rei medieval tardio, não é? Já no final do século XVI,
ele era guiado por bons princípios, ou seja, esta ideia de medievalidade era uma coisa boa na história de Portugal. Portanto, eles queriam, enquanto que os historiadores liberais tinham esta ideia muito mais pessimista, não é, sobre a história de Portugal, que Dom Sebastião nos tinha condenado a sermos absorvidos por Espanha e a sermos uma potência relevante, o Estado Novo queria uma narrativa um bocadinho mais positiva, mais triunfalista, não é, mais do orgulho nacional. Pronto, da nossa história. Acaba por ir buscar esse tal romancismo ao fim e ao cabo da Idade Média, não é? Sim, também, sim. Ou seja, os historiadores liberais também o buscavam, mas eu creio que depois as diferenças é mais ao nível de pormenor, não é? Porque, por exemplo, enquanto que os historiadores liberais criticavam muito os mitos religiosos, não é? Por exemplo, o Herculano criticava o milagre de Ourique, não é? Aliás, ele desmistificou o milagre de Ourique, ele disse que aquilo era tudo uma construção, uma fraude. No Estado Novo eles tentam recuperar um bocadinho essa tradição mais religiosa, não é? Mais, porque eles não dizem que o milagre de Ourique existiu, propriamente, mas dizem que era um mito importante, não é? Para a formação da nacionalidade, etc. Mas no fundo a conclusão é que eu chego é que não há assim tantas diferenças, não é? Nós às vezes pensamos, o Estado Novo construiu uma ideia completamente diferente da história nacional. Se calhar não tanto assim, não é? Porque muitos dos pressupostos daquilo que era a história nacional, eles já existiam. A República já era um regime colonial, não é? A República nunca defendeu o fim do Império Colonial. Logo aí temos um fator importante, não é? A República valorizou o Afonso Henriques. Aliás, o monumento ainda ontem estive a ler sobre isso, o monumento dos Soares dos Reis, que está em Guimarães, ele foi colocado no Largo do Toural, em Guimarães, em 1911. Portanto, logo um ano depois da República. Ou seja, a República valorizava os próprios reis medievais, ou seja, era um fator de orgulho. A própria República patrocinou o restauro de monumentos medievais, inclusivamente da sede de Lisboa. A sede de Lisboa continuou a ser restaurada durante a Primeira República. Portanto, muitas vezes aqui a diferença... Tendo em questão que muitos dos restauros também, enfim, não é? Deixaram um bocadinho a desejar. Sim. Claro, e não estou por isso em questão, mas, e até porque no próprio Estado Novo isso depois também se manteve, não é? Essa tradição. Mas o que eu estou a dizer é, as pessoas às vezes têm uma ideia de que o Estado Novo é que criou todos os mitos e todo o olhar nacionalista sobre a história nacional. Isto não é verdade, a monarquia era um regime extremamente nacionalista, sobretudo na sua fase final, né? A partir do final do século XIX. A República era um regime extremamente nacionalista. Como diz o historiador Rui Ramos, no 6º volume da História de Portugal de José Matoso, foi a República que criou os nossos símbolos nacionais, não é? O hino, a bandeira, a moeda. Portanto, mais nacionalista que isto é impossível, não é? O Estado Novo meramente apropriou-se desses símbolos, não é? Que já existiam, não os tentou mudar, não é? Provavelmente porque eles já faziam bastante sucesso, não é? O hino, a bandeira... os monárquicos bem tentaram recuperar a bandeira azul e branca, mas o Salazar nunca quis, não é? Isso era porque era benfiquista. Acho que Salazar não gostava de futebol, mas pronto. Gostava. Foi buscar lá o nosso... Ele gostava de se aproveitar do futebol, ele sabia que o futebol era uma coisa popular. Agora, se ele gostava mesmo de futebol, não sei, tenho dúvidas. Mas sim, pronto. Foi só uma brincadeira aqui para... Sim, eu percebi. Dá muito essa ideia que o Benfica era o clube do regime. Eu sou do Benfica, tento combater um bocado essa ideia. Eu também. João. Pedro, este é daqueles temas que são complicados, porque dava para ficarmos aqui para aí umas 3 horas no mínimo. Queres acrescentar alguma coisa que achas que não tenha sido focada ou que achas que seria importante no âmbito daquilo que tu, neste caso, do título em si, no âmbito daquilo que tu estudaste e que tu gostaste de acrescentar? Quer dizer, acho que era só um bocadinho renovar o apelo ao interesse por estes temas, não é? Não só da representação da Idade Média, mas de outras épocas da história, não é? Acho que é muito interessante. Acho que não só o historiador, sobretudo os historiadores, acho que têm que ter um olhar crítico sobre o trabalho que fazem, não é? Não necessariamente de estar a dizer mal do que os outros fazem, mas
Mas pronto, sobre o seu próprio trabalho, e acho que é importante lerem aquilo que os outros historiadores escreveram, não é? Pelo menos desde o século XIX, porque vamos notar que há muita coisa que nos influencia e que às vezes não notamos, não é? Pensamos que estamos aqui a criar algo novo, quando na verdade estamos a repetir ideias de que dezenas ou centenas de historiadores já escreveram. E pronto, e acho que lá está, creio que era um Marc Bloch que dizia que o bom historiador levanta questões, não é? Não responde às questões. Portanto, e se calhar até é bastante interessante não só pegar mesmo na idade contemporânea, mas se calhar também analisar as influências que a Idade Antiga teve na Idade Média, que a Idade Média teve na Idade Moderna e assim por aí fora, não é? Exatamente. Eu acho que hoje em dia o tema ou seja, eu usei a palavra representações, usei a palavra usos, mas há outra palavra que acho que é muito importante, que é a recepção. Ou seja, como é que as épocas históricas são recebidas noutros contextos históricos. Ou seja, como tu disseste, a Antiguidade na Idade Média, a Idade Média na época moderna, a Antiguidade na época moderna, que pronto, isso também já está bastante estudado, não é? Por causa do Renascimento, e pronto, e por aí fora, não é? O próprio século XIX, como é que os portugueses olham para o século XIX hoje em dia, na época liberal? Por exemplo, estamos a comemorar 200 anos da Revolução Liberal e ninguém fala nada, não é? Não há quase acontecimentos públicos sobre isto. Como é que isto pode acontecer, não é? É uma questão muito interessante. Porque é que isto acontece, não é? O que é que o Estado Novo fez, ou o que é que a República fez para isto acontecer, não é? Para toda a gente se ter esquecido da Revolução Liberal. Ser erradicada quase, não é? Sim, exatamente. Jane e Sandra, não sei se tem mais alguma questão para o Pedro. Eu tenho. Força. A minha questão é relativamente ao ensino da história. Todos nós tivemos história, mesmo que tivemos um bocadinho de idade média, mesmo no secundário. Se isso também não vai ajudar a pensarmos a Idade Média de outra forma. Aquele lado negro também aprendemos na escola, o facto das pestes, das guerras que dizimaram muitas pessoas. Eu, por exemplo, lembro-me que na escola aprendi que a Idade Média das pessoas era muito baixa e eu andei a ler e afinal não era bem assim, mas eu aprendi na escola. E também outra coisa, em relação comparando a Idade Média relativamente às doenças e às guerras, podemos dizer que a Idade Contemporânea houve maiores mortes relativamente às pestes e às guerras, a Guerra Mundial, a primeira e a gripe espanhola, pode ter matado mais pessoas que a peste negra. Bem, em relação à segunda pergunta, acho que a resposta é fácil, porque em termos absolutos, sim, claro que morreu muito mais gente nas guerras mundiais, com a gripe espanhola, do que morreu na Idade Média, porque a população era muito maior, não é? Agora, em termos relativos, é assim, em termos de peste, não é? Portanto, quando se sabe, a peste negra matou muito mais gente, não é? A medicina não estava tão desenvolvida no século XIV como estava no século XX, comparado com a gripe espanhola. Em termos de guerras, aí provavelmente a época medieval, ou melhor, a época contemporânea, foi mais mortífera, não é? Porque, como nós sabemos, morreram mais de 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, não sei ao certo, mas fala-se em 20 milhões, não faço ideia. Portanto, é muita gente, não é? Mesmo tendo em conta pronto, a população mundial era muito maior no século XX do que era em qualquer século da Idade Média. Portanto, isso não há dúvidas, não é? A tecnologia moderna mata muito mais do que qualquer tipo de guerra ou de artefacto de guerra que poderia haver na Idade Média. E nós sabemos que na Idade Média também havia guerras que matavam bastante gente, até por via indireta e das fomes e isso tudo. Mas este conceito de guerra total, guerra moderna, é uma coisa muito mais mortífera. Portanto, aí não há margem para dúvidas, não querendo também estar a dizer excessivamente bem da Idade Média. Por outro lado, obviamente que os conhecimentos científicos não eram tão avançados, né? E, portanto, um tipo de peste como a peste negra, né, matava muito mais gente. Em relação a essa ideia que se transmite nas escolas,
Eu não sei, eu não tenho propriamente uma ideia muito formada daquilo que se aprende sobre a Idade Média nas escolas, até porque eu acho que o conhecimento que se transmite nas aulas de história sobre qualquer época é tão superficial, não é? Que não creio que as pessoas fiquem com uma ideia muito definida sobre qualquer época histórica em si. Eu não sei, eu acho que simplesmente eu acho que o ensino é feito, o ensino da história é feito de forma tão desinteressante, não é? Nos programas escolares, que não desenvolve propriamente o gosto pela aprendizagem e o interesse pelas épocas históricas. Agora, se calhar estou a ser demasiado mauzinho, porque eu não estou a dizer que a culpa é dos professores, atenção, eu estou a dizer que isto é uma culpa mesmo da forma como os programas escolares estão estruturados e as próprias avaliações, né, que colocam uma pressão, se calhar um bocado desnecessária nos alunos e pronto, e criam uma ideia falsa daquilo que é aprender história, não é? Que é aquela ideia de que a história é decorar datas e factos e pronto. Mas nós sabemos que não é, não é? A história é preciso relacionar os factos, é preciso pensar sobre as coisas, é preciso ter um olhar crítico. Pronto, que acho que, não sei se é só no ensino da história, mas que é uma coisa comum ao ensino de quase todas as disciplinas hoje em dia na escola. Aliás, muitas vezes o decorar datas até nem é de toda a prioridade e as pessoas têm mesmo muito má concepção no que diz respeito a isso. Exatamente. Aliás, acho que não sei se aqui todos nós temos formação em História, mas pelo menos na minha faculdade havia os célebres testes com consulta, não é? Mesmo por causa disso. Sim. Portanto, que nós não éramos obrigados a decorar tudo, né? Na faculdade. Claro, não. Nem passa por aí. Aprender História não passa por decorar uma data, passa por perceber e contextualizar. Desde que a pessoa pelo menos consiga enquadrar mais ou menos ali o século onde é que nós estamos, agora a data específica ou o ano específico, acho que isso já é, enfim, já é um bocadinho mais. Exatamente. Sandra, mais alguma pergunta, Jenny? Não. Da minha parte. Não quero também estar a amassar nem a abusar do tempo do Pedro. Pedro, queres acrescentar alguma coisa? Não, é tudo só agradecer o vosso convite. Foi uma conversa muito interessante e parabéns pela vossa iniciativa, que parece muito interessante. Muito obrigado, Pedro. Obrigada, Pedro. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.